Capítulo 892. Nenhum deles. Quetoa ruminou sobre a resposta do Senhor Louco, de repente se sentindo perdida quanto ao verdadeiro significado da pergunta. Ela originalmente imaginou que o lugar que a mente e o espírito do Imperador Roseli chamavam de lar deveria envolver algo filosófico ou místico. Por exemplo, a ilha pode referir-se ao reino divino da divindade da sua fé, as profundezas do cosmos referiam-se ao mundo astral, indicando a crença do Imperador Roseli em se superar em sua busca pelo trono de uma divindade. No final, o Senhor Louco respondeu que não era nenhum dos dois. Isto negava quase todas as possibilidades, tornando difícil para ela pensar em qualquer outra resposta. Talvez o que Sua Majestade queira perguntar não seja algo que eu entenda. O que o Senhor Louco está dizendo aponta para outra explicação. Não importa se eu entendi. Eu sou apenas uma ferramenta de comunicação entre eles. Quetoa suspirou interiormente enquanto se curvava sinceramente. Obrigada pela sua resposta. Os outros membros do clube de tarô ficaram perdidos em relação às perguntas e respostas. Embora pudessem compreender a razão da pergunta e qual era o verdadeiro significado do lar mental e espiritual, não conseguiam estabelecer qualquer ligação com a ilha ou com as profundezas do cosmos. Assim, todos tinham suas próprias interpretações e suposições, mas todos sentiam que suas teorias estavam distantes da verdade. Inconscientemente, Force acreditava que a ilha se referia à mulher que Roseli mais amava. As profundezas do cosmos referiam-se aos últimos anos do Imperador, quando ele lançou seu olhar para o que considerava o mar de estrelas. Audrey acreditava que a ilha se referia à ilha de autoconsciência em psicologia. O mar era o consciente e abaixo da superfície do mar estava o subconsciente. E o cosmos referia-se ao céu da espiritualidade que representava o mundo astral. Consequentemente, a questão correspondente passou a ser o Imperador Roseli acreditava em si mesmo, em divindades ou puramente na natureza. Desse ângulo, a resposta do Senhor Louco pareceu um tanto estranha. Era como se ele estivesse dizendo que o Imperador Roseli não acreditava em nada, inclusive em si mesmo. Posso estar interpretando mal, mas se esse for realmente o caso, o Imperador Roseli pode parecer em conflito com base no que o Senhor Louco diz, mas, na verdade, pode esconder um segredo mais profundo. Ou pode ser que, em seus últimos anos, ele tenha visto isso ao longo da vida. Ele começou a pensar sobre o universo, o mundo, as divindades e as qualidades básicas da humanidade. Ele se tornou um pessimista e um nihilista? Audrey parecia estar treinando suas habilidades enquanto pensava com grande interesse. Alger tinha pensamentos semelhantes aos de Quetoa. Quanto a Enlin, ele pensou por um momento antes de desistir decididamente ao perceber que não tinha ideia. Derek não tinha interesse no Imperador Roseli, mas não quebrou o silêncio. Ele continuou considerando as conversas que teria mais tarde. Finalmente, o louco, que estava envolto pela névoa cinzenta, riu e disse: "Vocês podem começar." Alger imediatamente olhou para o mundo e refletiu sobre suas palavras. "Desculpe, seu item místico exigirá um pouco mais de tempo." Sem esperar que ele falasse, rapidamente deu uma explicação. Aquele artesão foi estranhamente infectado por uma doença, e há bisbilhoteiros suspeitos aparecendo nas proximidades. Isso resultou em um atraso. Farei pessoalmente uma viagem para ver se consigo resolver seus problemas para que ele possa se recuperar rapidamente. Tentaremos fazer o item místico que você precisa dentro de 2 semanas. Ele falou com extrema sinceridade como forma de expressar suas desculpas e importância sobre o assunto. Mas em sua descrição real, ele secretamente empurrou toda a culpa para o artesão.
Era como se estivesse dizendo ao mundo que, se ele estivesse descontente, eu lhe ensinarei uma lição para você. Se isso não for suficiente, vou até lhe dar a localização exata para que você possa visitá-lo pessoalmente. Esse artesão com certeza é problemático. O senhor enforcado trata isso muito a sério. Não oficial, ou devo dizer, artesãos que estão dispostos a aceitar pedidos de origens desconhecidas são extremamente raros. Se eles puderem ser protegidos, é melhor que estejam protegidos. Klein ponderou por um momento e fez o mundo responder com voz rouca: vou permitir esse atraso, mas não deve haver uma próxima vez. Ele falou com muita calma, mas alarmou Alger. Ele quase podia sentir a intenção assassina oculta no mundo German Sparrow. Obrigado pela sua compreensão, disse ele com uma expressão séria. Ao ouvir a conversa, Ketoa olhou para o enforcado, curvou os lábios e cutucou os óculos. Ela disse: se você não conseguir resolver os problemas, posso fornecer ajuda. Do ponto de vista dela, desde que o problema não fosse sério, ela poderia até fazer isso de graça. Afinal, isso significava que poderia pular o enforcado e estabelecer conexões diretamente com o artesão. Alger obviamente percebeu a verdadeira intenção desta almirante pirata. Ele sentiu que ela estava começando a invadir severamente seu território, dando-lhe um certo nível de pressão. Ele parou por um momento e respondeu de maneira imperturbável: então, agradecerei em nome dele por sua gentileza. Por um lado, expressou seus laços estreitos com o artesão e, por outro lado, não se opôs diretamente à sua ajuda, assim, dando-lhe margem de manobra suficiente. Comparado a ter German Sparrow criticando-o, sacrificar alguns benefícios não era algo inaceitável. Ketoa não insistiu no assunto quando se virou para olhar para o mundo. Você está satisfeito com as informações sobre Balan Oeste? Ela já havia reunido todas as informações sobre Balan Oeste de que German Sparrow precisava na quinta-feira passada. Ela entregou a ele através da estranha mensageira. Ela estava cheia de medo quando se tratava do Senhor Louco, então, dados quaisquer outros métodos, não estava disposta a perturbar essa existência. Custou-me um total de 300 libras. Se não fosse bom o suficiente, eu teria pedido um reembolso naquele momento. Klein resmungou e fez o mundo responder concisamente como uma afirmação. Então, a pessoa falsa lançou seu olhar para a senhorita mágica. Force imediatamente se sentiu desconfortável, semelhante à sensação de um rato sendo alvo de um gato. Ela não pôde deixar de considerar se havia feito algo errado. Será que durante a minha conversa com Shill, a minha descrição, não, difamação de Duane Dantes, foi ouvida por ele? Ou ele está descontente por eu não ter devolvido o dinheiro? Force parou de pensar na missão de guarda-costas que aconteceu dias atrás quando ela perguntou, tremendo de consternação: Senhor Mundo, há alguma coisa? O mundo assentiu e disse: uma comissão. Obtenha informações sobre a cidade de Calderon com a família Abraham. O mais importante de tudo é a sua localização. Cidade Calderon. Por que o mundo está de repente procurando por esta misteriosa cidade do mundo espiritual? Uma instrução do Senhor Louco? É uma nova parte de seus planos de despertar? Ketoa tinha alguma ideia sobre a cidade de Calderon, então ficou bastante perplexa. Os outros membros do clube de tarô, incluindo Force, não sabiam que cidade o mundo procurava. Tudo o que puderam fazer foi manter o silêncio. Entre eles, Enlin sentiu que já tinha ouvido falar disso antes, mas não conseguia se lembrar dos detalhes exatos. Cerca de 4 segundos depois, Force forçou um sorriso. Sem problemas. Posso ajudá-lo a perguntar. Quanto isso custará? O mundo perguntou em um tom imperturbável. 1000 libras. Não,
500 libras, não, ainda preciso deduzir a taxa de guarda-costas. A mente de Force disparou e finalmente deu o preço. 350 libras. Isso é barato. Além das 7 luzes do mundo espiritual, talvez apenas a família Abraham tenha informações detalhadas sobre a cidade de Calderon. Sim, para a senhorita Mágica, trata-se apenas de perguntar ao seu professor. Na verdade, é simples e conveniente. Não é de admirar que não seja caro. Klein ficou surpreso antes de chegar a uma conclusão. Ele fez o mundo acenar com a cabeça e dizer, fechado. Depois de observar o fechamento da transação, Audrey percebeu algo divertido. Senhorita Mágica parece ter muito medo do Senhor Mundo. Foi ao ponto de ser um reflexo. Ela já havia conhecido Duane dantes, mas não sabia que ele era German Sparrow. Durante este período, ela descobriu algo assustador. Vou combinar um encontro com ela e Shil na casa de Glenn. Vamos ver se consigo descobrir alguma coisa. Audrey pensou enquanto assentia indiscernivelmente. Neste momento, vendo que o mundo não tinha mais nada, Enlin olhou apressadamente para o sol. Você tem a característica de Beyonder da sequência 5 do vampiro artificial? 1. Não acumulei pontos de mérito suficientes. Derek não sentiu vergonha desta vez. Pelo contrário, ele sentiu que o Sr. Lua estava excessivamente ansioso. Como os pontos necessários para uma característica de Beyonder da sequência 5 poderiam ser acumulados tão facilmente? Enlin virou a cabeça descontente quando de repente se lembrou de algo. Ele disse apressadamente para a senhorita Mágica, tenho pistas sobre o item amaldiçoado e a espiritualidade remanescente de um antigo espectro. Aguardo informações mais detalhadas. Este pode não ser um item para dar a você diretamente, mas sim para fornecer algumas informações sobre onde você pode encontrar um antigo espectro nas proximidades de Becklund. Ao dizer isso, Enlin pensou e disse, 300 libras. Isso significa que eu mesma tenho que caçar o antigo espectro? Baseado em vários rumores de misticismo, este é um monstro bastante poderoso. Depois de ouvir o que o Sr. Lua tinha a dizer, a primeira reação de Force foi hesitação. Sua segunda reação foi encomendar a missão de caça ao Sr. Mundo. Ela tinha certeza de que ele poderia concluí-la com rapidez e sucesso. Mas ao pensar que contratar o Sr. Mundo poderia custar muito mais do que valia o antigo espectro, sentiu que era melhor tentar ela mesma. Vou esperar até que Shil se torne uma interrogadora. Juntas, deveríamos ter uma chance maior. Além disso, ainda tenho as viagens de Leimano comigo. Nele está um poder Beyonder de alta sequência de nível semideus e o abraço do anjo. Existem muitos poderes Beyonder únicos nele e, abaixo dos Beyonders de alta sequência, é praticamente um artefato divino. Tenho pouca experiência real de combate, já que estou fugindo a maior parte do tempo. Esta é uma oportunidade. Force rapidamente tomou uma decisão e disse ao Alua Enlin, ok. Após a confirmação de alguns outros assuntos, o segmento de transações chegou ao fim. Klein fez com que o mundo German Sparrow falasse primeiro que o senhor enforcado, olhando em volta e dizendo, minhas investigações preliminares sobre o suicídio de Quaron de Becklund deram frutos. Nota: 1. Para quem não lembra, é a sequência do Boticário. Ponto.